Aí, ó, pastor João Fernandes, coisa linda, fez aniversário. Parabéns, meu amor. Só gente... Pastor João, fica um pouquinho com a gente aí, dá moral pra gente. Só gente boa faz aniversário em junho. É verdade. Bruno Polo tá fiel, hein? Acordou cedo hoje. Domingo passado chegou 8, 9 e 10. Amém? Melhorou. Deixa eu aumentar o som aqui no... Vai, ô João, vai abrir, filhote, no meeting. O Lucas Silvério mandou o link, queridão. Não mandou para você? Só um minutinho, estamos acertando aqui as ferramentas para a gente começar a transmissão. O Lucas Silvério, ele está com o link. Pastor, pode orar aí para a gente começar. Vou orar agora. Posso ler o versículo bíblico? Pode, fica à vontade. Glória a Deus. Bom dia, irmãos e irmãs. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a vida de vocês. Em 2 Timóteo, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, diz o seguinte, no capítulo 3, no versículo 16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensinamento, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda obra. Vou repetir só o finalzinho. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda obra de Deus. Nós temos construído nesse espaço de escola dominical e em todos os nossos cultos, nós temos priorizado a palavra de Deus. Nas manhãs de domingo e nos cultos que Deus tem nos permitido. Que Deus nos ajude nesse momento. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu quero agradecer pela disponibilidade, papai, do Marcelo, pela disponibilidade do Lucas Silvério. Obrigado, Deus, por cada irmão, por cada irmã, Deus, que tem estado conosco nesse momento de escola dominical. Papai, eu quero, em nome de Jesus, pedir que o Senhor dê clareza para o Marcelo, tranquilidade, Deus, como ele está tendo para ministrar, Senhor, papai, da tua palavra, com sabedoria, com entendimento, com clareza. Deus, que as pessoas que estão nos ouvindo possam fazer perguntas. Deus, papai, nós estamos aí à disposição para poder, Deus, respondê-las, e não teria sentido a escola dominical se não fosse um aprendizado, Senhor. Deus, muito obrigado por esse espaço tecnológico que o Senhor nos prepara. Obrigado pela mente, Deus, ó Pai, que o Senhor tem nos dado. Oramos, Paizinho, para que esse tempo que nós vamos ficar aqui, que é tão breve, venha a ser, Deus, ó Pai, substancioso para as nossas vidas, Senhor. Eu oro nesse momento, entrego cada família representada, a vida, Deus, ó Pai, da família dos professores. Obrigado porque nós temos, Deus, o ministério de ensino na igreja. Obrigado que nós temos ministérios, ó Pai, instituídos. Eu peço em nome de Jesus que todos eles sejam nutridos e abençoados em nome de Jesus. Amém. Bom Amém. Dia, bom dia, pastor. Obrigado. Bom dia a igreja que está com a gente aí, os irmãos e irmãs, os amigos que estão ouvindo, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um aí. E o pessoal que está acompanhando a gente pelo Facebook, eu queria que vocês dessem um luzinho aí, saber se o áudio está chegando bem, tanto o meu como do pastor. Aqui do Instagram eu sei que tá legal. Estamos com 5 pessoas aqui no Facebook, pastor, acompanhando pelo Face. O Face está chegando bem também aqui, viu, Marcelo? Está chegando? Amém, amém. Está aqui a Rosileia, a Carolina, Ronaldo Vânia, Maria de Fátima Lopes, a Stephanie, tudo com a gente aqui. Legal, obrigado, Maria de Fátima. Bom, nós estamos conversando sobre o livro do Evangelho de Mateus. E eu fiz a introdução desse livro, mostrei ali, nós fomos até o capítulo 10, que fala sobre a chamada dos apóstolos, né? Então, nós vimos ali nos capítulos introdutórios, 1, 2, 3, Jesus quando criança, depois Jesus retornando do Egito e iniciando o seu ministério ali com João Batista, no capítulo 3,
o capítulo 4, a tentação de Jesus no deserto, depois 5, 6 e 7, a gente viu ali algumas coisas do primeiro discurso, do primeiro grande discurso de Jesus, que é o Sermão do Monte, onde ele vai estar mostrando para nós qual é o verdadeiro espírito da lei, que a lei não era para trazer somente um ritual, que era para você fazer somente para cumprir aquilo, não era só na literalidade da lei, mas a lei era algo que ia muito além, ela estava mais voltada para o nosso interior do que para o nosso exterior. E depois a gente viu que começa ali no capítulo 8 até o 10, Jesus realiza uma série de milagres para reafirmar a posição dele junto aos judeus, né? O intuito de Mateus era primeiro mostrar aos judeus que Jesus era o Messias, que Jesus era o rei. Então, para comprovar isso, Mateus coloca uma série de milagres, né? Curas, expulsão de demônios, Jesus acalma a tempestade e Jesus realiza a ressurreição da filha de Jairo. Tudo isso para mostrar que Jesus tem poder sobre as enfermidades, o Messias tem poder sobre os demônios, o Messias tem poder sobre as forças da natureza e o Messias tem poder sobre a morte. E depois vem a parte que Jesus trata do chamado dos discípulos, ou Mateus vai nos dizer isso aí, né? Como que Jesus chama. E é interessante a gente olhar que no meio desses discípulos de Jesus, os 12 que Jesus chamou, tinha gente de todo tipo. Só não tinha os religiosos da época, só não tinha as pessoas que eram os maiorais ali da lei. Essas pessoas Jesus não chamou. Jesus chamou pessoas simples. Jesus chamou pessoas que eram colocadas à margem da sociedade. Jesus colocou ali pescadores. Jesus colocou publicano. Jesus colocou uma pessoa que era um extremista, que achava que os judeus poderiam se libertar de Roma através das forças, através das armas. E a gente pode ver isso que nós também somos assim. Nós também somos pessoas com nossas falhas, com nossos defeitos, e nem por isso a gente pode se sentir à margem ou se sentir indignos de sermos chamados por Jesus. Não, nós temos que nos sentir indignos diante de Deus por causa da nossa condição de pecadores. Mas uma vez que a gente confessa, uma vez que a gente entende o nosso pecado, uma vez que a gente coloca as nossas vidas diante do Senhor e que nós somos transformados pelo Espírito Santo, assim como esses homens que eram simples, Deus pode, através de nós, fazer grandes coisas na nossa geração, no nosso meio, onde a gente está vivendo. Então, somos pessoas simples, somos pessoas comuns, mas transformados pelo Espírito Santo. Ele nos usa e ele nos conduz, assim como ele fez com os 12 que ele escolheu. E talvez ali o mais inteligente deles, talvez ali o mais esperto, que o único que tinha de fato uma função entre os 12, que era Judas, que era o tesoureiro do grupo, foi aquele que traiu. E eu estava meditando sobre isso, né, quando eu estava falando sobre isso daí, porque quando a gente lê no Sermão do Monte, Jesus, ele coloca, chama de Senhor duas coisas, vamos chamar assim, né? Não gosto de falar coisa para Deus, mas ele chama Deus de Senhor, e outro termo, outra entidade que ele coloca Senhor é o dinheiro. E foi justamente por causa de dinheiro que Judas traiu Jesus. Então, ele não coloca o diabo como Senhor. Ele coloca o diabo como adversário, ele coloca o diabo como opressor, ele coloca o diabo como muitas coisas, mas não coloca o diabo como Senhor. Ele coloca dinheiro. E foi justamente por causa de 30 moedas de prata que um dos 12 traiu Jesus, né? Então é interessante a gente olhar essas coisas, né? Quando ele fala, ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro, a mamon. Ele não fala ninguém pode servir a Deus e o diabo.
Ninguém pode servir a Deus e o dinheiro. Então é interessante a gente olhar essas coisas que Jesus fala. E aí a gente entra no capítulo 10 aqui, e vamos começar agora a ver algumas parábolas, porque Jesus ele se apresenta como o rei. Tá? Jesus se apresenta como o Messias. Mateus está apresentando Jesus como o Messias, mas onde é que está o reino? Cadê esse rei? O que está acontecendo aqui? Né? Então, no capítulo 11 ali, a gente vai ver que começam alguns confrontos. Primeiro, a gente vê João Batista. João, que era primo de Jesus, que batizou Jesus, estava preso porque ele denunciou o pecado de Herodes. Ele disse que Herodes estava errado, Herodes Antipas, porque ele tinha roubado a mulher do irmão dele, ele estava cometendo ali um adultério, e Herodias, que era a mulher dele, mandou prendê-lo e depois mandou matar. João está, nesse momento, está no cárcere. E ele chega para os discípulos dele e fala, olha, pergunta para Jesus se ele é o Messias mesmo, ou se nós temos que esperar outro. E os discípulos vão, e Jesus não responde abertamente para ele, fala assim, não, eu sou o Messias. Jesus fala assim, olha, os coxos andam, os cegos vêm, os mudos falam, os demônios estão sendo expulsos. Então diga isso para eles. Por que Jesus responde dessa forma? Porque todas essas coisas que ele estava fazendo, todas essas obras que Jesus estava fazendo, eram obras que eram colocadas como se obras que o Messias deveria fazer. O Messias deveria realizar aquelas obras. Então, Jesus fala assim, olha, sabe aquelas coisas que você escuta falar, que as pessoas estão falando que o Messias iria realizar? Então, eu estou realizando. Essa é a minha resposta para você. Então, Jesus não responde diretamente. E outra coisa interessante é que a gente pode ver assim que depois Jesus ele vai falar sobre João, porque a gente pode olhar e falar assim, poxa, João fraquejou. João, quando viu Jesus chegando para batizar, falou assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eu não sou digno de desatar as sandálias desse Jesus. Eu batizo com água, mas depois de mim virá aquele que batizará com Espírito Santo e com fogo. E então, uma convicção muito grande de que Jesus era o Messias. E aí a gente chega no capítulo 11 e a gente vê João titubeando. Será que é Jesus mesmo ou nós temos que esperar outro? E a gente vê ali, João, ele está no momento de estresse, ele está no momento de baixa, ele está preso, ele está na cadeia. E com isso eu entendo que qualquer pessoa, qualquer homem de Deus pode ter os seus momentos de dúvidas, os seus momentos de conflito, o seu momento de crise espiritual. Nós não estamos, nenhum de nós está isento disso, porque na sequência, Jesus exalta João Batista, porque ele fala assim, olha, nascido de mulher, não teve nenhum outro maior do que João Batista. Então, João, esse João Batista, que era primo de Jesus, que pouco depois foi decapitado, ele teve o seu momento de dúvida, mas Jesus falou, olha, dos nascidos de mulher, nenhum foi maior que João Batista. Tá? Talvez Jesus tenha dito isso, não exatamente por causa das obras, porque nós tivemos grandes profetas, né? Israel teve grandes profetas no seu passado, Isaías, Jeremias, Elias, Eliseu, grandes profetas, Samuel, que realizaram grandes obras, e escreveram, deixaram seus escritos ali. João, a gente vê ele narrado em poucos capítulos, em poucos versículos nos evangelhos, mas a diferença entre João e esses outros profetas, e talvez por isso Jesus tenha dito que ele foi o maior, é porque todos os profetas do Antigo Testamento, eles esperavam a vinda do Messias, eles estavam ali na expectativa de que o Messias viesse. João contemplou Jesus, João viu a promessa
dos profetas do Antigo Testamento sendo cumprida. João teve contato com Jesus, João batizou Jesus, João viu o Messias vindo para estabelecer o seu reino na terra. Nenhum outro profeta viu isso. Pode falar. Deixa eu só te atrapalhar um pouquinho. Que coisa gostosa você falou, e você está falando as características de João, né? E em cima de todas essas características, João teve o seu momento de imprecisão. Que gostoso, né? O que eu tenho tentado, Marcelo, e você também, graças a Deus, nós como igreja metodista trabalhamos essa sobriedade. Nós não somos super-heróis, nós não temos superpoderes, muitas vezes pessoas eu percebo que não conseguem levar uma vida intensa diante da presença do Senhor, porque carregam consigo um personagem que não pode errar, e muitas vezes trabalham personagens aí, até uma vida mentirosa do lado A ou lado B, e tem ali uma aparência, né, enganosa para mostrar para as pessoas que não é uma pessoa falível, que não tem defeito nenhum. Marcelo, como isso é pesado e como é bom saber, né, que Deus não nos quer perfeito, Deus nos quer, né, como nós estamos e sendo transformados por Ele. Deus seja louvado, né, pelas características Amém. De João e pela fala sua, né, de que esse peso é tirado dos nossos ombros. E eu posso falar isso, né, Marcelo? Nós estamos aí há 2 anos e meio juntos nessa caminhada. E uma característica que eu tenho desde quando cheguei em Campo Mourão, desde quando me conheço por gente, né? Eu não tenho reservas. Não tendo reservas, eu fico mais leve, né? Mais fácil de ser atingido, mas muito mais leve para conduzir uma caminhada, porque é verdadeiro, né? Show, Marcelão. Amém. Marco, amor. E é interessante a gente olhar isso, porque muitas pessoas olham, às vezes, os líderes da igreja e enxergam isso aí, que são pessoas infalíveis, são super-homens, são pessoas que estão num patamar acima. Não, nós estamos todos no mesmo patamar. A diferença é que alguns têm mais busca, alguns têm mais intimidade, mas é uma coisa que a gente olha para o exterior. Deus não olha para o exterior, Jesus não olha para o nosso exterior, Jesus olha para dentro de nós aquilo que nós estamos fazendo, né? Aquilo que a gente está fazendo, não, a intenção daquilo que a gente está fazendo, né? Então, podemos continuar caminhando tranquilamente, sempre buscando a nossa aproximação com Deus, a nossa entrega para Ele, o nosso serviço a Ele, e depois a gente vai falar algumas coisas mais sobre isso daí, mas Jesus espera isso de nós, que a gente seja autêntico na nossa caminhada com Ele, porque Ele conhece o nosso interior. Não adianta a gente colocar uma casca, colocar uma máscara e sermos um ator, quando na verdade a gente está sendo ator para as pessoas, porque Jesus, ele sabe daquilo que passa no nosso coração. Sabia da dúvida de João, respondeu a dúvida de João não com uma palavra, com uma afirmação, mas respondeu com aquilo que ele estava fazendo, olha, com o testemunho dele. Não são palavras, né? Jesus não responde assim, não, eu sou o Messias. Ele fala assim, olha, as obras que eu realizo são essas. Então agora você, de acordo com aquilo que você conhece, você interprete se eu sou o Messias ou não. Mas as obras que eu estou fazendo, então Jesus mostrou com as suas obras, tá? Aí a gente vai para o capítulo 11 ali, e Jesus termina o capítulo 11 de uma forma muito legal, que ele termina com um texto muito conhecido, né? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Então isso é uma palavra de conforto, é uma palavra de refrigério. Deixa eu orar, Marcelo. Deixa eu orar em cima dessa palavra. Ora. Agora. Amém. Deixa eu orar. Pai, que revelação, que gostoso. Pai, que bom ouvir, Deus, o Senhor falando conosco nesta manhã, no espaço de escola dominical. Vinde a mim todos vós que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Deus, eu peço em nome de Jesus. Deus, só o Senhor conhece. Essas pessoas que estão ligadinhas, Deus, no Instagram, essas pessoas que estão ligadinhas no Facebook,
As pessoas, Deus, ó Pai, que ouvirão, Paizinho, essa mensagem, Deus, que elas sejam surpreendidas, como eu fui surpreendido nesta manhã, com o alívio, Deus, ó Pai, do Teu Espírito. Obrigado porque o Senhor vem e tira todo o fardo e nos traz descanso em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória. E Jesus, ele fala isso num contexto de um povo que estava sendo ali oprimido pela religiosidade da época. Então, os fariseus, os escribas, eles colocavam um jugo muito pesado para esse pessoal carregar. Olha, você tem que obedecer à lei, você tem que dar o dízimo, você tem que fazer as ofertas, você tem que praticar as obras de justiça, você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que dar as esmolas, você precisa trazer a oferta para o templo, você tem que participar das festas, você tem que lavar a mão para comer, e um monte de deveres que as pessoas tinham que fazer, tudo que estava na lei. Jesus, ele começa a dizer, trazendo algo mais orgânico, mais vivo, mais humano para essa lei do que simplesmente uma interpretação literal. E ele traz essa interpretação dizendo o seguinte: olha, o meu jugo, e eu entendo, você julga assim, a minha forma de interpretar essas coisas é mais leve, e vocês vão achar descanso em mim. Se vocês estão cansados, sobrecarregados de toda a vida, de tudo que a vida coloca em cima de vocês, e a parte que deveria ser alívio, que é a parte do seu relacionamento com Deus, de você confiar em Deus e ver em Deus o seu baluarte, de ver em Deus o seu refúgio, e ver em Deus a sua fonte de sustentação, ali a sua base. Você olha ainda e vem os religiosos e te oprimem com um monte de regras que você tem que realizar e que não trazem descanso para a sua alma, traz peso. Vinde a mim, todos vós que estão cansados, vocês que estão cansados dessas coisas, olhem para mim, porque eu vou trazer paz e vou trazer descanso para suas almas, porque a minha forma de olhar essas coisas é mais leve. Eu não vou trazer peso religioso em cima de vocês. Eu vou trazer a libertação dos pecados, eu vou trazer a libertação do jugo do inferno, eu vou trazer vocês a libertação da religiosidade. Eu estou demonstrando para vocês a minha graça, a minha misericórdia e o meu amor. E é interessante como o autor coloca as coisas, porque no capítulo seguinte, Jesus começa a receber oposição. Por quê? Porque os seus discípulos vão colher espigas num dia de sábado. E aí os fariseus já vêm criticar Jesus, porque como que os discípulos de Jesus estão trabalhando num dia de sábado, colhendo espigas no dia de sábado. E Jesus responde de novo com a palavra de Deus. Então, para que tinha sido instituído o sábado? Para o descanso. Mas os discípulos estavam com fome. E ele usa, primeiro, de uma história da Bíblia, que ele fala que Davi, quando teve fome, ele e seus homens, ele entrou no templo e comeu do pão da proposição, que não era permitido para Davi. O pão da proposição era exclusivo para os sacerdotes, mas Davi entrou e comeu daquele pão. E a gente sabe que o pão é uma analogia, é uma tipificação de Jesus. Jesus fala, eu sou o pão da vida. Então, Davi com fome, morreria ali, não era uma fomezinha, igual a gente tem fome, vai ter fome daqui, 1h30, 2 horas, por aí, quando tiver pronto o almoço. Ali era uma fome a ponto de padecerem, porque para Davi entrar no templo e pegar o pão da proposição, não era uma fome comum. Ele estava faminto, ele estava esfomeado, ele estava morrendo de fome, literalmente. E ele foi lá e tomou o pão. E Jesus fala assim, olha, aconteceu alguma coisa com Davi? Não. E depois ele fala, e qual de vocês que tendo uma ovelha, e a ovelha se perdendo, não pode ir lá e resgatar ela num dia de sábado? Não faz todo o esforço, quer dizer, não trabalha para que essa ovelha seja resgatada. E aí ele estava usando uma outra coisa da tradição, porque a tradição da judaica dizia o seguinte, se o sábado for uma questão
se o trabalho que você tiver que realizar no sábado for uma questão de vida ou morte, você está autorizado, mesmo que essa morte seja de uma criação, seja de uma ovelha. Beijo, Jane. Minha irmã entrou aí, pastor. Mesmo que seja para você resgatar a vida de uma ovelha. Não está autorizado? Então, a nossa é uma questão de vida ou morte. Eles estavam indo colher porque estavam famintos. Então, precisávamos ouvir, precisávamos comer. Por isso que eles foram colher. E Jesus quer mostrar aí a questão do sábado, a questão da observação da lei e a questão de que ele era o Senhor de tudo aquilo. Porque depois ele vai para o templo e aí os fariseus ali vão testar Jesus e falam, olha, tem um homem de mão ressequida, tem um homem aleijado aqui, é justo curar esse homem no sábado? E Jesus vai e cura o homem no sábado, mostrando que ele era o Senhor sobre aquilo, que ele era o espírito do descanso, não era o sábado, mas o descanso nosso não está em a gente guardar um dia e tirar aquele dia para não fazer nenhuma obra para o Senhor. Nós, fisicamente, humanamente, nós precisamos ter um momento de descanso, de pausa. É por isso que na lei trabalhista do Brasil aí tem o descanso semanal remunerado, que já é para as pessoas realmente pararem e descansarem, porque sabe que a gente precisa ter um reset ali. Mas o que Jesus estava querendo dizer não era esse descanso, somente esse descanso físico, mas é o nosso descanso em Jesus. Descansar nele, saber que ele é que cuida das nossas vidas e que ele é o Senhor do sábado. Então é esse o espírito. Mas aqui as pessoas já estão testando Jesus, já estão fazendo alguma coisa para que Jesus ele escorregue alguma coisa na lei para ter do que acusá-lo e de matá-lo, né? Então Jesus diz essas coisas, né? Ele mostra ali, primeiro ele fala que ele é o descanso, que nós temos que tomar o jugo dele, não o jugo que os religiosos estavam impondo. E depois ele mostra que ele é o Senhor do sábado. O sábado não existe por causa do Deus. Ele existe por causa de nós, para a gente descansar. E esse descanso do sábado, para nós, em Jesus, é a gente estar confiando que o nosso descanso não está em a gente parar um dia e ficar somente esse dia dedicado ao Senhor, mas está no fato da gente confiar todos os dias que quem traz descanso para as nossas almas, quem traz o alívio é o nosso Senhor Jesus. E depois ele começa ali o terceiro discurso, que são as parábolas do reino, no capítulo 13. Né? E ele vai contar aqui uma série de parábolas, tá? Porque Mateus apresentou o rei, Mateus apresentou o Senhor, Mateus apresentou Jesus como o Messias. Mas cadê o reino? Talvez até por isso João Batista tenha perguntado, porque João Batista tinha visto o rei, estava vendo as obras, mas onde estava o reino? E Jesus vai começar a mostrar para nós qual é esse reino, onde está esse reino de Jesus. E ele faz isso contando para nós parábolas. Né? E ele vai dizer aqui uma série de parábolas a respeito do reino. E a primeira parábola que ele começa, talvez seja a parábola das parábolas, é a parábola do semeador. É a parábola do semeador, que um semeador saiu a semear e jogou semente, uma caiu na beira do caminho e foi pisada, outra caiu no meio dos espinhos que a abafaram, outra caiu no terreno cheio de pedras e nasceu bonita, mas como não teve profundidade, morreu, e outra caiu em terra fértil e a produziu a 100 por 1. E os discípulos não entendem muito, e depois Jesus tem que explicar para ele o que estava querendo dizer, né? E talvez essa seja a chave para a gente entender todo o restante das parábolas aqui, porque a semente lançada é a palavra de Deus. Né? A semente lançada é a palavra de Deus, e os 4 terrenos, ou as 4 situações que colocam, são as formas como essa palavra é recebida.
A palavra ela pode ser roubada de nós antes mesmo de que ela germine, antes mesmo do que ela crie vida. Então você está ouvindo uma ministração, você está ouvindo alguém falar, mas aquela palavra não penetra no seu coração porque já vem alguma coisa ali e rouba, e do seu coração, ou você até quer que aquela semente germine, mas tem tanta coisa à sua volta, tanto espinho, tantas lutas, e às vezes você mesmo, que a semente não consegue, germina, mas não consegue desenvolver porque ela é sufocada por outras coisas, né? Ou a semente pode cair, germinar, mas não tem profundidade, e a gente sabe que uma planta que não consegue desenvolver uma raiz, ela morre rapidamente, ela é facilmente arrancada por qualquer vento. Uma árvore que não tem raiz, bater um vento, ela cai, né? E depois nós temos aquele terreno fértil dos nossos corações que recebe a palavra, onde essa palavra germina, e ela não só germina, né? A questão aqui não é a germinação da planta, mas é ela frutificar, é ela produzir algo. Então, a palavra de Deus, para ela ter efeito na nossa vida, para a gente entender as questões do reino, nós temos que frutificar. Tá? E esse fruto não é obra nossa, mas ela é obra do próprio Deus que gera em nós esse fruto. Então, nós não precisamos nos preocupar, porque aí eu me lembro do Salmo 1, bem-aventurado o homem que está plantado junto aos ribeiros de água, cuja folhagem não murcham e no devido tempo dá o seu fruto. Então, o que nós precisamos é estar plantados juntos ao ribeiro, e o ribeiro das águas é o nosso Senhor. O ribeiro das águas é o trono que nasce do trono, as águas que nascem do trono de Deus. Estamos diante do Senhor aqui, sendo conduzidos pelo Espírito Santo, Ele nos alimentando, porque aí, no devido tempo, a gente dá o fruto. Então, é essa o significado dessa parábola que Jesus explica depois, mais para frente, para os seus discípulos, né? E ele vai dizer uma série de outras palavras aqui, a palavra do trigo e do joio, falando sobre o reino de Deus, e aqui a gente aprende que nós não temos que ficar julgando e separando quem é trigo e quem é joio, porque a gente pode arrancar o trigo no lugar do joio, que são plantas parecidas, elas só se diferenciam quando elas crescem, e mesmo quando ela cresce, se eu tentar lá e arrancar um joio, eu posso também arrancar um trigo. Então, deixa isso para a seara, porque Deus ele vai separar quem é joio e quem é trigo. Ele vem com a parábola do grão de mostarda, que o grão de mostarda é o menor dos grãos, e ele se transforma na maior das hortaliças, né? O fermento, o trigo e o joio, a interpretação do trigo e o joio, a parábola do tesouro escondido e do grande preço, que tem o mesmo significado, né? Que a parábola do tesouro escondido, o homem que viu um campo, foi lá e vendeu tudo que ele tinha e comprou aquele campo, ou do tesouro da pérola de grande preço, que tem o mesmo significado, que é para a gente viver no reino de Deus, nós temos que pegar tudo que é nosso, tudo aquilo que é humano e entregar completamente para Deus, entendendo que nada é nosso, mas tudo é dele. E para a gente viver no reino de Deus, nós temos que entregar tudo que nós temos, que já não é nosso, mas a gente tem que entender que tudo que nós temos é para servir ao reino, a nossa vida, a nossa família, a nossa casa, o nosso trabalho, os nossos bens, tudo isso a gente entrega em favor do reino. E Deus é tão bom, esse rei é tão bom, que a gente entrega tudo para ele e ele não tira nada para nós. Ele fala assim, você só administra para mim agora essas coisas que eu estou te dando. Agora você é meu mordomo, agora você é meu administrador. Então, entregamos tudo para o reino, entregamos tudo para o Senhor. Nós temos também aqui, depois a gente vai para o capítulo mais para frente ali, a gente vai ver algumas narrativas, né? Jesus alimenta as multidões, no capítulo 14, e depois no capítulo 16 e 17, a gente vai ter aqui Jesus falando sobre a sua missão. Interessante, pessoal, é que
né, até o capítulo 16 aqui, se passa a maior parte do ministério de Jesus, o maior tempo do ministério de Jesus. Agora a gente entra aqui na reta final, tá? Então Jesus ele passou por diversos problemas aqui, diversos atritos com os judeus, e ele sai da Galileia e ele vai lá para Cesareia de Filipe. Lembra quando eu mostrei para vocês na primeira aula lá, que tinha uma pinha? Então a Cesareia ela fica acima da Galileia. Tá? E lá Jesus chega para os seus discípulos e pergunta, o que dizem os homens que eu sou? Quem dizem os homens que eu sou? E aí os discípulos começam a dizer, olha, uns dizem que você é Jeremias, ou outros dizem que você é Elias, outros dizem que você é um dos profetas, e as pessoas ficam meio perdidas ali, mais ou menos como acontece hoje. Porque se a gente sair perguntando para várias religiões hoje, e perguntar, vocês creem em Jesus? Vocês acreditam em Jesus? Vocês sabem quem é Jesus? Nós vamos ver que em várias religiões Jesus é reconhecido. Mas é reconhecido como um espírito iluminado, é reconhecido como um profeta, é reconhecido de diversas formas. Né? E aí Jesus chega e faz uma pergunta clara para os seus discípulos. E vocês? Quem dizem? O que vocês dizem sobre mim? O que vocês pensam sobre mim? E aí Pedro, sempre Pedro, o mais impulsivo dos discípulos, o mais afoito, ele fala assim, você é o Cristo, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, nesse momento, aqui no capítulo 16, nós temos a declaração por parte de Pedro, diante dos discípulos, entendendo que Jesus era, de fato, o Cristo, o Messias, que havia sido prometido. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus responde para Pedro, né? Bem-aventurado sois, Simão Barjonas, porque não foste carne ou sangue que te revelou essas coisas, mas o Espírito de Deus. Então a gente vê aqui, mais uma vez, que nós não somos independentes de Deus. Nós não somos nada sem Deus, mas todas as coisas boas que a gente faz relacionadas às nossas vidas, principalmente com relação ao nosso relacionamento com Deus, é o próprio Deus quem fala. Fala assim, Pedro, você não está falando isso porque você teve um entendimento, um entendimento intelectual de quem eu sou. Você não está falando isso porque você viu as minhas obras, comparou com as Escrituras e entendeu que eu sou o Messias. Você está falando isso porque o Espírito de Deus, o Espírito Santo, revelou isso a você. E é isso que nós temos que buscar quando a gente estuda a palavra de Deus. Não é simplesmente um entendimento, um conhecimento que é importante para a gente interpretar, para a gente entender, mas é a revelação que o Espírito Santo traz sobre nós quando a gente olha para a Bíblia, quando a gente olha para as obras de Jesus. É entender que a interpretação, que a palavra de Deus, através do Espírito Santo, fala com a gente. E é Ele quem nos revela essas coisas. Né? A palavra revelada, ela é revelada não por mim, não pelo pastor, não pelo pregador, não pelo professor. Ela é revelada pelo próprio Espírito Santo, quando o nosso coração é um terreno fértil para receber essa palavra, quando nós dispomos as nossas vidas diante do Espírito Santo para receber. E Jesus depois, ele fala isso, mas aí ele revela o que ele veio fazer. Ele fala assim, olha, vocês viram as minhas obras, vocês viram o que eu realizei, vocês viram todos os milagres, vocês viram todo o meu poder, que eu posso fazer todas as coisas, eu tenho poder sobre tudo aqui na terra. Mas agora eu vou revelar para vocês qual de fato é a minha missão. Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja morto. E aí, de novo, Pedro, chega Pedro lá e fala assim, não, Jesus, nós não vamos deixar isso acontecer com você, não. Nós não vamos deixar que você seja morto. E aí Jesus vem e dá uma palavra dura ali para Pedro. Eu não sei quanto tempo decorreu
quantas horas ou dias que decorreu entre a primeira fala e essa segunda fala. Mas Jesus fala, arreda-te de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, mas você cogita das coisas dos homens. Você não está pensando de acordo com o plano de Deus, você está pensando do seu jeito. E para você é melhor eu ficar aqui realizando milagres. Para você é melhor eu ficar aqui curando as pessoas, expulsando demônios, acalmando tempestade. Mas não foi para isso que eu vim. Eu estou fazendo essas coisas para vocês verem que eu sou o Messias, mas não foi para isso que eu vim. Eu vim para resgatar e para trazer salvação. E para trazer a salvação, importa que eu morra. Então, Jesus não está aqui dizendo que Pedro era Satanás, longe disso. Mas a ideia que estava na cabeça de Pedro era uma ideia, algo que Satanás estava soprando nele ali. Por quê? Porque, só para completar, porque Satanás não queria que Jesus completasse a obra da salvação que ele veio realizar. Pode falar, pastor. Não, isso mesmo, eu falo para você não perder o contexto. Show. Isso aí tira a mística, né? Que muita gente usa essa passagem para dizer que a pessoa cheia do Espírito fica endemoniada em cima dessa palavra. Isso é heresia. Uhum. Então, Jesus não estava expulsando o demônio de Pedro, não estava falando que Pedro era Satanás, mas estava dizendo o seguinte, esse pensamento teu aí, meu velho, tá errado, você tem que mudar essa forma de pensar. Exato. Show de bola, Marcelo, mais uma lambada do Satanás hoje, Deus é bom, toca o barco. Então, Jesus fala isso para Pedro, mas a ideia que Pedro estava tendo era uma ideia de Satanás, não era que Pedro, o pastor falou, Pedro não estava endemoniado, não era, a luta não era contra a pessoa. E Pedro, se a gente for pensar, falou algo que seria lógico para nós. Poxa, se a gente está esperando o Messias, que vai ser o rei, que vai vir destruir as obras malignas, que vai implantar a paz sobre Israel, como que esse homem, sem fazer isso, vai morrer? Era lógico que Pedro estava falando, não, nós não vamos deixar isso acontecer, não, porque Pedro ainda não tinha entendido o mistério de Jesus, não tinha entendido isso. Quando que Pedro vai entender? Talvez de fato e de verdade só quando a descida do Espírito Santo, lá 50 dias lá no Pentecostes, depois que Jesus morreu. Não sei, mas as coisas começam a caminhar no capítulo 17, porque aí Jesus, depois que acontece isso, ele vai, alguns dias depois ali, provavelmente em torno de uma semana, ele vai para o Monte da Transfiguração. E no Monte da Transfiguração, ele leva Pedro, Tiago e João. E quando ele está lá nesse monte, aparece Elias e Moisés. E ali Jesus tem o seu rosto transfigurado, as suas vestes brilham, vem uma voz do céu e diz, este é o meu filho amado, a ele ouvi. É interessante a gente olhar, mais uma vez aqui, mais uma referência que Mateus faz ao judaísmo, que estava ali, Mateus que representa a lei, e Elias representando os profetas. E Jesus fala, olha, vocês têm a lei, vocês têm os profetas, mas quem vocês têm que ouvir agora é o meu filho, porque ele é o meu representante nesse momento, e é isso que vocês, e é ele que vocês têm que ouvir. E Mateus não relata isso, mas na passagem de Lucas, a gente vê que eles conversam ali, e o Lucas, ele diz que eles estavam conversando sobre a partida, eles conversam sobre a partida de Jesus. A partida, eu entendo que é a morte, a ressurreição de Jesus, aquilo que iria acontecer. E Pedro, tem ali Pedro, Tiago e João tem ali um gostinho do céu. Eles têm uma prova de que daquilo que do gozo que é estar na presença de Deus, porque Pedro fala assim, Senhor, está muito bom isso aqui, vamos ficar aqui, eu construo uma tenda para o Senhor, eu construo uma tenda para Moisés, a gente constrói uma tenda para Elias, a gente dorme ao relento aqui mesmo, a gente não precisa de tenda, mas só de estar aqui já basta. E Jesus fala, não, eu preciso completar a minha obra, eu preciso terminar aquilo que eu vim fazer aqui, eu preciso morrer para trazer a salvação ao mundo. E aí Jesus desce do monte,
E aí eles, quando vem a voz, eles caem, né, diante da voz, diante de Deus, com temor e tremor. E quando eles levantam, só está Jesus ali. Então, aquele gostinho do céu, aquela prova que eles tiveram do que é estar na presença de Deus, se desfaz. E eles voltam para a realidade e falam assim, não, nós ainda temos muito o que fazer nessa vida aqui. E quando eles descem, a gente vê de novo ali, talvez, uma estratégia de Satanás de querer tirar Jesus desse caminho e mostrar para os discípulos, não, olha, vamos ficar com Jesus operador de milagres aqui, porque logo na sequência, quando ele desce, ele realiza alguns milagres. Ele vai expulsar um demônio, ele vai curar as pessoas, e depois ele fala, não, eu preciso ir para Jerusalém e preciso morrer. Jesus novamente reafirma. E o texto fala que os discípulos agora, eles não mais se revoltam, eles não mais ficam indignados com essa fala de Jesus, mas eles se entristecem. E aí a gente entende que eles já sabiam que isso realmente precisava acontecer. O Espírito Santo já tinha revelado para eles, não, Jesus de fato precisa morrer. Por isso eles se entristecem, porque sabem que o mestre irá partir, que o mestre irá deixá-los, né? Então, era isso que eu tinha preparado para hoje aqui, gente. Eu até conversei com o pastor antes se eu acelerava para a gente terminar o livro, ou se eu continuava nesse ritmo, porque tem muita coisa aqui, tem muita coisa legal. Eu deixei de falar uma coisa muito bacana que eu queria falar antes aqui, talvez um outro dia eu falo, que é sobre o chamado dos discípulos, a missão que Jesus deu, as advertências, os ais, e depois toda a recompensa que Jesus fala para essas pessoas, né, para os discípulos quando eles mandam em missão. Mas isso a gente fala num outro dia aí, quando Deus permitir. Importante a gente saber, nosso descanso está em Deus, está em Jesus. Nosso descanso não está na religião, nosso descanso está em a gente entender que Ele é o Senhor das nossas vidas e que nós temos que segui-lo de todo o nosso coração. Entender que Jesus, ele não veio para realizar milagres. Ele realizou milagres para mostrar quem ele era. Jesus, ele veio para trazer salvação, e a salvação não é através de curas, não é através de expulsão de demônios, não é através de acalmar a tempestade, não é através de multiplicação de pães, não é através de nada dessas coisas. Mas a salvação vem através da morte de Jesus na cruz, e a ressurreição dele fez tudo isso por nós. Amém? Então era essa a nossa ministração, a nossa aula no dia de hoje. Que Deus abençoe você no restante desse domingo, te dê momentos alegres, felizes, de descanso na presença dele. Amém? Pastor, ora, finalizando para a gente. Se quiser complementar, fazer as suas considerações finais. Eu só tenho que ir para a galera e a igreja aplaude de pé, né? Paula Hayashi, Deus abençoe, beijo na família toda, viu? Marcelo, que coisa interessante, em cada momento, em cada período, em cada momento que você estava ministrando, você colocava, né, algo assim, maravilhoso, né? Eu creio que o ensino regado com o Espírito Santo, ele é tremendo, né? E aqui no Monte da Transfiguração, dá para brincar daquela brincadeirinha que punha a mão assim, ó, seu bem é esse, não, seu bem é esse, não, seu bem é esse, dá aquela apertadinha, né? Eu fico imaginando aqui Deus, né? Então Pedro disse a Jesus, né? Estamos aqui, se quiser fazer 3 tendas, seu bem é esse, Moisés, seu bem é o profeta, seu bem é esse, né? São as leis, né? Não, o meu bem, aí Deus fala, enquanto ele ainda estava falando, numa nuvem resplandeceu, os envolveu e dela saiu uma voz que dizia, daquela apertadinha, né? Este é o meu filho amado, a quem me agrado, ouça-no. Não é tempo da lei, não é tempo do profeta, é tempo da graça. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, muito obrigado,
Obrigado, Senhor, por essa delícia de parceria. Obrigado, Senhor, por essa palavra deliciosa. E obrigado, Deus, porque quem está, Deus, ó Pai, entrando nesse momento, poderá, Deus, assistir posteriormente, Deus, ó Pai, esta mensagem, essa escola bíblica dominical, cheia, Deus, ó Pai, de poder. Deus, muito obrigado pela clareza, muito obrigado pelo crescimento. E nós já agradecemos, papai, cada família que já foi abençoada via Facebook, cada família que foi abençoada via Instagram. Deus, as nossas famílias já foram abençoadas. Deus, estamos construindo uma igreja nesse tempo viva e estruturada para receber, mas em o new normal, o normal novo que o Senhor tem para nós. Oramos, Deus, e profetizamos a vitória em nome de Jesus. Amém. 19h30, Amém. por exemplo, estaremos juntos num culto. Beijo para você. Amém. Tchau, lindão. Tchau, gente. Beijo. Tchau, tchau.